Olha aí o Snapdragon 8 Elite Gen 5 em mãos aqui no Loop Infinito. Hoje eu falo com vocês direto do Snapdragon Summit, evento no qual a Qualcomm acaba de anunciar os novos chips para smartphones. No total, são 4 chips que foram apresentados aqui no evento. Para smartphone nós temos 2, esse é o principal Snapdragon 8 Elite Gen 5 e nesse vídeo aqui o meu foco é comentar sobre as principais novidades dele, para a gente saber o que a gente pode esperar dos próximos smartphones Android topo de linha. E também já adianto um comparativo com os iPhones, porque aqui nós pudemos rodar benchmarks e eu já vou trazer para vocês uma prévia aí de um comparativo de desempenho entre o Snapdragon 8 Elite Gen 5 e os novos iPhones aí com chip A19 Pro. Além disso, a Qualcomm também apresentou por aqui, o novo Snapdragon X Elite. Então nós temos também aqui uma prévia dos chips que devem equipar os próximos notebooks Windows com arquitetura ARM. E olha, tá bem legal, um spoiler, eles fizeram o que eu queria, melhoraram o desempenho gráfico e colocaram a CPU com 18 núcleos, batendo até 5 GHz. Gente, tem muita novidade legal para eu contar para vocês depois da vinheta, vamos nessa! Snapdragon 8 Elite Gen 5. Essa é a principal novidade que a Qualcomm acabou de apresentar por aqui e eu quero começar esse vídeo falando sobre esse nome, porque cadê o Gen 4? No ano passado a gente teve o 8 Elite, antes teve o 8 Gen 3 e aí agora juntou tudo. É mais ou menos isso. Lá atrás a gente tinha o Snapdragon Série 800. Depois foi para a série 8, simplificou. Aí teve o 8 Gen 1, o 8 Gen 2 e o 8 Gen 3. No ano passado nós tivemos o 8 Elite, mudou o nome, simbolizando a transição da arquitetura dos núcleos de CPU também, que antes eram os núcleos Cryo e foram para Orion, derivando aí dos notebooks com Snapdragon X e o que representou aí um dos maiores aumentos de desempenho nos chips aí para smartphones Android, ganhando 45% a mais em relação à geração anterior. Então no ano passado foi o Gen 4 e aí agora voltou para essa nomenclatura com geração e nós temos juntando tudo o Snapdragon 8 Elite Gen 5. Então é isso, tá aí, 8 Elite Gen 5. E aqui na minha mão tá o chip que se mantém no processo de fabricação na litografia de 3 nanômetros. Com relação a isso, nós não tivemos evolução, mas é claro que a Qualcomm diz que ele está muito mais eficiente no consumo. E segundo a Qualcomm, essa também é a CPU para smartphones mais rápida do mundo. Nós temos 2 núcleos Prime de 4.6 GHz e 6 núcleos de desempenho de 3.6 GHz. Se você perdeu essa história no ano passado, o Snapdragon 8 ele já não tem mais núcleos de eficiência desde que mudamos aí para a arquitetura de núcleos Orion, que por natureza já são mais eficientes. E com esses novos núcleos Orion de terceira geração, a Qualcomm promete um desempenho aí de 20% a mais em relação à geração anterior. E aqui no Snapdragon Summit nós pudemos testar esse chip em alguns smartphones de referência que a própria Qualcomm produz. São smartphones com uma tela de 6.8 polegadas AMOLED, 24 GB de memória RAM e 1 TB de armazenamento. E nós rodamos, por exemplo, o Geekbench 6 e o Snapdragon 8 Elite Gen 5 marcou uma pontuação na faixa de 3.800 pontos no single core e 12.190 pontos no multicore. Então nós temos uma melhoria no single core, mas o avanço mais significativo está no desempenho multicore. E isso bate o chip A19 Pro dos iPhones 17 Pro e 17 Pro Max. Eu não estou citando o Air aqui nem o normal, porque eles são os chips um pouco mais básicos. Quando a gente vai falar de chip topo de linha, é o A19 Pro dos iPhones Pro. Assim, no single core a Apple ainda leva a melhor, o A19 Pro ele é 2.4% melhor do que o Snapdragon 8 Elite Gen 5, mas no multicore o Snapdragon 8 Elite Gen 5 é 17% melhor do que o A19 Pro da Apple. Ou seja, smartphones Android como o Xiaomi 17 que já vão adotar esse novo chip devem ter um desempenho multicore, quando a gente soma ali o potencial de todos os núcleos, superior ao iPhone. Então Xiaomi tá botando a Apple para... Agora, quando a gente fala de CPU em relação à geração anterior, a Qualcomm promete um desempenho 20% superior no single core e 17% superior no multicore. E com isso nós temos esse resultado mais alto nos benchmarks em relação ao iPhone. Bora falar sobre a GPU Adreno, que está presente nesses chips agora. Temos melhorias de até 23% a mais de desempenho em relação à geração anterior e uma melhoria na eficiência energética de 20%. Estamos trabalhando agora com 3 slices, que é como se fossem núcleos ali de GPU, com um clock ainda mais alto de 1.2 GHz. Além disso, a Qualcomm também está trazendo uma memória adicional
para a GPU integrada desses chips, que eles chamam de Adreno High Performance Memory, ou HPM. É um cache de 18 MB que vai ajudar a melhorar a latência, vai ajudar a reduzir a perda de frames, renderizar cenas mais rapidamente e, no geral, ajudar mais quando você está num gameplay mais longo. Eles deram alguns exemplos ali de alguns jogos, inclusive trouxeram uma lista de jogos que já estão mais otimizados e também falaram um pouquinho sobre melhoria de desempenho em Ray Tracing, né? Mas Ray Tracing no celular é aquela velha história, tipo, tá, né? Mas pra quê? Agora, se por um lado o Snapdragon ganhou do iPhone no benchmark de CPU, no benchmark de GPU a história é outra. E aí nesse teste o A19 Pro marca uma pontuação muito mais alta, com 63% a mais de desempenho. É claro que é importante lembrar também que benchmark não representa uma experiência de uso no mundo real, até porque aí a gente está trabalhando com APIs diferentes. No Android é Vulkan ou OpenGL e no iPhone é o Metal da Apple, que é um pouco mais otimizado. Porém, a gente tem uma referência de desempenho computacional. Não necessariamente é a experiência no dia a dia e também não representa a experiência nos jogos, porque em outro benchmark que a gente rodou, que é o Steel Nomad Lite do 3D Mark, aí o Snapdragon 8 Elite Gen 5 teve um desempenho superior e marcou ali uma pontuação 18% superior em relação ao A19 Pro. Então, quando a gente fala de GPU, poder computacional, o iPhone parece que está um pouquinho melhor, mas na hora de renderizar gráficos nos jogos, com base nesses primeiros benchmarks, o Snapdragon leva melhor. Sobre desempenho gráfico, uma outra novidade interessante é o suporte ao codec de vídeo APV, o Advanced Professional Video, que traz mais qualidade em um bitrate menor. Eles dizem que é quase uma qualidade equivalente a lossless, né, que é sem compressão. O formato é super interessante, já está sendo aceito e trabalhado por várias empresas e plataformas como a Blackmagic e também o YouTube, mas eu tenho minhas dúvidas se o negócio é realmente próximo de lossless, né? Tem que ter alguma compressão ali, né? Senão é o quê? Isso é o algoritmo middle out da Pied Piper? Também temos melhorias significativas no processamento neural na NPU Hexagon, que agora promete mais 37% de desempenho para tarefas relacionadas à inteligência artificial e melhorando a eficiência em 16% no desempenho por watt consumido. Então, sobre o Snapdragon 8 Elite Gen 5, essas são as principais novidades, mas vou colocar na tela aqui agora a tabela completa de especificações com todas as novidades, incluindo detalhes sobre o modem, aí que também melhorou um pouquinho a banda do Wi-Fi 7, e também tem o link na descrição para quem quiser saber mais. Mas esse não foi o único chip anunciado. No final do evento, a Qualcomm também mencionou um Snapdragon 8 Gen 5, sem o Elite, o que indica que ele vai ser um chip um pouco mais básico, mas ainda não deu nenhuma informação, só falou que daqui a pouco, daqui a alguns meses, eles vão falar mais aí sobre esse chip. Então assim, foram 2 chips para smartphones anunciados, mas só um de verdade, né? O outro foi só uma menção aqui no final do evento. E quando a gente observa tudo isso, eu acho que o mais curioso, na minha opinião, é como a Qualcomm vem se antecipando com os lançamentos, né? Esse chip aqui, a gente costumava ter o lançamento dele em dezembro, esse evento, né? O Snapdragon Summit acontecia em dezembro. Aí eles foram adiantando até colar no iPhone, que eu acho que era o objetivo, porque agora já temos aí anúncios de marcas como a Xiaomi, com o Xiaomi 17, e a Realme, com o GT8, que já devem chegar no mercado em breve para brigar de frente com o iPhone. Inclusive é provável que, sei lá, no ano que vem eles lancem esse chip antes do iPhone. E a Samsung também, que vai trazendo, né, já está em janeiro já o lançamento da linha S, daqui a pouco passa para dezembro. Uma hora vai ter 2 no mesmo ano, vocês vão ver. Mas agora vamos ao que mais me interessa nesse vídeo. Mas eu não posso falar muitos detalhes sobre esse chip, porque o Snapdragon X2 Elite também foi apresentado aqui, só que a gente participou de algumas sessões de benchmark, já pudemos testar esse chip em alguns notebooks de referência aí da Qualcomm, mas não podemos divulgar ainda. Então depois vai ter um vídeo só sobre o Snapdragon 8 Elite, mas a gente já pode comentar aqui as principais novidades. Nós temos 3 SKUs que estão sendo lançadas com destaque para o modelo Extreme, que traz 18 núcleos com um Dual Boost que chega a 5 GHz. E segundo a Qualcomm, é a primeira vez que um chip de arquitetura ARM chega em 5 GHz, que é uma velocidade que hoje já é comum a gente encontrar em CPUs de desktop, mas realmente, né, a arquitetura ARM a gente nunca chegou. Lembrando que é o Dual Boost, né, é aquele boost que até 2 núcleos podem alcançar em tarefas mais relacionadas a single ou dual core, mas que não acontece quando você está usando multicore, né. Já os demais núcleos de desempenho trabalham com 4.4 GHz e os de desempenho trabalham com 3.6 GHz.
Mas aí com clocks mais básicos, né? Trabalhando com 4.7 GHz no Dual Boost, 4 GHz nos núcleos de alto desempenho e 3.6 GHz nos núcleos de desempenho. E por fim o Snapdragon X2 Elite mais convencional, que mantém a mesma contagem de 12 núcleos, mas traz os núcleos Orion de terceira geração. Ele traz o clock base de 4 GHz, um single core de 4.7 e um dual core de 4.4, né? Ele é bem peculiar. A NPU também melhorou bastante, de 45 TOPS foi para 80 TOPS para as tarefas de inteligência artificial que rodam no próprio dispositivo, segundo a Qualcomm é um aumento de desempenho de até 78%. Mas o que realmente me interessava, e eu falei várias vezes que precisava melhorar, era o desempenho da GPU Adreno. E a Qualcomm está entregando aí uma promessa de muito mais desempenho. Em alguns momentos eles falam aí no aumento de 2.3 vezes em relação à geração anterior, às vezes é 2.2 quando a gente fala de jogos, né? Mostraram um gráfico em que jogos podem chegar até 2.2 vezes o desempenho em relação à geração anterior. E às vezes é uma porcentagem mais moderada também, né? Eu acho que depende da aplicação, mas no geral são melhorias interessantes. Fisicamente o chip ele está bem maior, eles mostraram aqui o chip solto, né? Tá parecendo um chip de desktop mesmo, porque no final eles vão acrescentando mais componentes no mesmo processo de fabricação de 3 nanômetros. E eles também mostraram os diferentes formatos que são possíveis com esse chip, como notebooks ultra finos, tablets, computadores all-in-one e o mais legal na minha opinião que são esses mini PCs. Tem um que parece um Discman, ó. Ele é um disco PC super fino, pode ser alimentado por USB tipo C, e tem também esse outro quadradinho, que é uma fração do tamanho do Mac Mini, também pode ser alimentado por USB tipo C ou por um adaptador de energia externo, e ele pode ser encaixado nesse conceito aí de all-in-one com um monitor integrado. E temos outras novidades sobre o Snapdragon X2 Elite que por enquanto eu não posso comentar nesse vídeo porque por algum motivo eles colocaram um embargo para a semana que vem, para segunda-feira. Então na segunda-feira eu trago um vídeo mais completinho focando nesse chip para notebooks e contando um pouco da experiência nos vários testes que a gente já pôde fazer por aqui. Mas enquanto eu não posso comentar muito sobre os benchmarks que eu vi do Snapdragon X2 Elite, em especial nos benchmarks gráficos, eu posso adiantar que então é isso, galera. Claro que teve inteligência artificial para todo lado, teve demonstrações técnicas aqui no evento também, mas o principal tá nesse vídeo. É isso que o Snapdragon 8 Elite Gen 5 traz, que vai equipar os Androids aí topo de linha, né? Quando a gente de fato ver esses produtos chegando ao mercado. E essa é uma expectativa do desempenho em relação a um iPhone 17 Pro, como a gente viu aí nos benchmarks. Lembrando que benchmark não representa a experiência de uso real, mas é muito legal ver do que esse chip pode ser capaz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, direto aqui do Havaí, do Snapdragon Summit. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta aí o que você achou. E semana que vem tem mais um vídeo sobre o Snapdragon X2 Elite com mais detalhes. Vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima! Agora o Jackson vai gravar o vídeo dele, ó, que ele tava aqui atrás, coitado, esperando terminar de gravar. Ó. Assistam lá no Mundo Conectado também.